nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Leremos os capítulos 19, 20 e 21, ok? Então vamos orar. Pai, gratidão por tudo o que o Senhor tem feito, por esse tempo, Pai, de aprendizado. Louva ao Senhor, Pai, toda a honra e toda a glória a Ti, porque o Senhor tem nos chamado a este local de mais intimidade contigo, nos mostrando que aqueles que têm intimidade contigo, Pai, o Senhor tem um pacto com eles. Muito obrigada, Deus querido, por cada um que está acompanhando a leitura. Abençoa, Senhor, o lar desta pessoa, abençoa a vida em nome do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigada. Amém. Amém? Bom, então, Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. E ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram de tentar achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade? Traze-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui,
para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: Foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda a planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: Vê, aceite-te também com respeito a estas coisas, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a cidade da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais jovem: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demo-lhes de beber vinho esta noite também, e entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Este mesmo é o pai dos moabitas até este dia. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até este dia. Gênesis capítulo 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur,
e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele, ela é minha irmã? E ela também disse, ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o fizeste na integridade do teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso Abimeleque levantou-se cedo de manhã, chamou todos os seus servos e contou todas estas coisas em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizestes? Em que eu te ofendi para que trouxesses sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado.
E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara disser, dá ouvido à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro e ao seu filho e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu que naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abrão dizendo: Deus está contigo em tudo o que tu fazes. Por isso agora jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Amém? Bom, terminamos 3 capítulos, mais 3, né? Do livro de Gênesis. E nos vemos então no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe grandemente. Qualquer dúvida, vamos colocar aqui nos comentários para que a gente possa também, sei lá, de uma certa forma,
nos aprofundarmos, né? As dúvidas são para isso, para a gente se aprofundar no texto, no contexto, amém? Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus, amém.